Bom, a gente vai iniciar nesse tópico o estudo complementar aos polímeros, que a gente viu no tópico passado, e a gente vai começar com o estudo dos aditivos. Então, conforme a gente viu, comentei várias vezes sobre isso, quase todos os plásticos aceitam aditivos, né? Então, muitas vezes você vai ficar na dúvida se você vai pegar um plástico mais caro ou vai pegar um plástico mais barato e vai colocar um aditivo para que ele consiga fazer o efeito que aquele plástico mais caro fazia. De certa forma, os aditivos, então, eles podem modificar a resistência ao impacto, melhorar a acabamento superficial, aumentar ou reduzir a dureza, também pode ser para reduzir o custo, que é o caso como falei agora. A gente vai ver aqui alguns exemplos: plastificantes, lubrificantes, retardantes de chama, agentes antiestáticos, espumantes, modificadores de impacto e corantes, entre outros. Em alguns lugares eles são chamados de master batch, que é um concentrado de pigmentos e aditivos. Então, quando você fala em master batch, geralmente você não está tratando só de um aditivo, você está tratando de 2 ou 3 aditivos juntos. É uma maneira mais rápida de você colocar isso. Então, é usado na fabricação de diversos componentes e produtos. Vai ter fios, embalagens, filmes, descartáveis, na construção civil, bens de consumo, automóveis, quase tudo tem o master batch. ¿Qué es un master batch? Bien, en la industria del plástico es una de muchas alternativas que tenemos para impartir color a las resinas plásticas. Otros de los que podemos encontrar pues son los pigmentos en polvo, los pigmentos o los colorantes líquidos, las pastas, etc. El significado de master batch, que es del inglés, se puede traducir como lote maestro. Entonces, un master batch se puede fabricar de diferentes formas y con diferentes características. Te voy a mencionar dos de ellas. La primera es que puede ser un monocolor, quiere decir que le agregamos mucho de un solo color, de una sola materia prima y la convertimos en master batch. O bien podemos utilizar diferentes pigmentos, una mezcla de varios, agregarle aditivos funcionales y fabricar un master batch. Muy bien, entonces, ¿qué características tiene el master batch? Primero, que se entrega en forma de pellet. Hay 3 tipos de pelletizado actualmente muy utilizados a nivel mundial. El primero de ellos es un corte a la cabeza, se conoce como tipo gala, porque es un corte que nos entrega el tamaño del pellet como una esfera bastante brillosa. El segundo de ellos es a través de pelletizado bajo el agua, así se le conoce, o por espagueti. Haz de cuenta que de la máquina salen varios hilos y luego los llevamos a un molino donde se corta y te lo entregan en forma cilíndrica. Y el tercero es un corte en frío, que es uno de los más utilizados en nuestra compañía porque entregamos el pellet en forma de lenteja. Entonces, un master batch puede contener varios aditivos, varios pigmentos o puede ser monocolor dependiendo de tus necesidades. Las ventajas que tiene, pues principalmente la limpieza y sobre todo la facilidad de uso en tu proceso. Passou um videozinho assim, mais simples, dando uma ideia do que seria então o master batches, né? Vamos começar a falar então especificamente de alguns estabilizantes. Tem 2 exemplos bem clássicos aqui que mostram o efeito degenerativo, ou degradativo, como alguns lugares têm. Tem uma cadeira que está colocada aqui, né, cheia, toda marcada, então isso é relativamente comum quando você deixa uma cadeira de plástico dessas fora no pátio, né, ela vai pegando sol o tempo todo, de repente um dia ela vai e está toda manchada e acaba quebrando. Outro exemplo de cima é um pote que você comprou, de repente fez cachorro-quente em casa, sobrou cachorro-quente, colocou dentro do pote, levou para o freezer, uns dias depois você tira, bota no micro-ondas, descongela, e aí você nunca mais consegue limpar o pote. Que ele teve uma degradação na parte de polímero resultante ali de reação química com o molho de tomate. Por quê? Porque o pote não foi feito para colocar molho de cachorro-quente, né? Não tem aditivo para isso. A cadeira, teoricamente, também não. Ela foi feita para uso interno. Então, se você quer colocar uma cadeira para uso externo, aí tem que comprar já com aditivo. Então, aquelas cadeiras de piscina e coisa assim, geralmente tem um preço mais caro, justamente por causa disso. Tá?
Os estabilizantes, então, são utilizados para reduzir esses efeitos degradativos. Dentre eles estão a degradação térmica, que é o caso do molho lá do cachorro-quente, e a degradação termo-oxidativa, que ocorre durante o processamento, e a degradação fotooxidativa, que é o caso da cadeira, que é os raios ultravioletas. Qualquer reação química que altera a qualidade de interesse do material polimérico ou de um composto polimérico é chamada de degradação, que seria esse interesse. Você pode dizer assim, que nem está mostrando a imagem aqui, esse monte de produto plástico jogado aqui no lixão, e aí tu escuta lá, o plástico dura aí 200 anos, 300 anos. Na verdade, ele demora esse tempo todo para se degradar totalmente. Mas o interesse comercial dele, ele se perde bem rapidamente. Você tem aí a maioria dos plásticos, ele dura poucos meses e depois disso ele acaba ficando sem condições de ser usado. Então, por exemplo, você não vai pegar um produto desses que está colocado aqui no lixão e usar de novo para colocar alimento dentro ou para colocar uma embalagem de alguma coisa, né? Então é isso que tem que tomar cuidado com essa diferença entre a degradação dele e a qualidade de interesse do polímero. Aqui está falando dos estabilizantes, então tem alguns exemplos de mobiliário urbano, como vocês estão vendo aqui. Então, obviamente que num tipo de produto como esse tem que ter uma série de aditivos, esse plástico é colocado aqui. O principal deles é realmente estabilizante, ele resistir ao uso, né? Ficar mais resistente aos raios ultravioletas. E aqui, como ele está colocando uma condição de mobiliário urbano, nem só raios ultravioleta, mas vai ter bem chuva, sol, pessoas que vão sentar ali, vão tentar riscar, né? Colocar o nome, marcar um coraçãozinho ali no meio. Então, enfim, aí vai colocando esses aditivos para ver se melhora a qualidade a resistência do plástico a todo o uso que ele vai ser submetido nessa situação que ele está. Os estabilizantes não devem ter cor, isso é importante, porque senão ele pode interferir, pode criar um produto manchado. Então, os produtos grandes, como tem esse, tem que ter fluidez para que você consiga fazer o processamento, estabilidade térmica. Não pode ser tóxicos, porque ele pode ser utilizado para fazer embalagens de alimentos, ou água, ou líquidos, enfim. Antioxidantes, por exemplo, como você está colocando aqui, eles inibem ou retardam o processo oxidativo. Qual é a diferença? A inibição completa é muito difícil, mas quanto mais próximo eles chegam perto da inibição, mais indicado ele é para ser usado no mobiliário urbano, como está colocando aqui. Produtos que eles vão ser colocados um antioxidante só para retardar o processo é aqueles que têm uma vida útil menor, como embalagens, por exemplo, ou produtos que vão ser usados em casa. Aqui alguns tipos, exemplos, os desativadores de metais é muito usado nesses cabos, como está mostrando aqui. Você usa, muitas vezes você vê por exemplo, fita isolante, vai comprar fita isolante. Aí se você compra uma fita isolante numa casa china qualquer, aí a fita isolante enrola o chuveiro, tu vai ver que vai sair fumacinha, que não foi muito boa. Por quê? Porque ela é feita de plástico comum, geralmente polipropileno, sem nenhum tipo de aditivo, por isso que ela é barata. Se você vai comprar outra que é de PVC com aditivo, daí você enrola lá e liga o chuveiro, você não percebe nenhum efeito. Fumaça, nada, cheiro de queimado. Então esses aqui, os desativadores de metais, é bem importante para colocar em todos esses usos desses cabos que a gente tem aqui como exemplo. Novamente, fotoestabilizantes, principalmente num tipo de mobiliário urbano como esse aqui, que tem carregadores de celular junto. Então você tem dois tipos de fotoestabilizante que tu vai usar aqui. Um para você inibir o processo degradativo dos raios ultravioletas e outro também para fazer o efeito que você viu no slide passado. Plastificante. Plastificante é para você fazer geralmente esses produtos como está mostrando aqui. Geralmente couro sintético, que chamam por aí, é tudo PVC com plastificante. Tem alguns exemplos aqui, sacola, cinto, carteira, bola. Então você tem esse plastificante para dar um efeito, aumentar a flexibilidade do PVC e fazer com que ele se comporte de uma maneira que você possa usar na indústria têxtil. Os plastificantes também são usados, além do PVC, são usados no poliestireno, no policarbonato, poliamida. Existem alguns outros estudos para usar no acrílico e no PP, só que não estão ainda completos. Para a escolha do plastificante, se leva nos critérios: cor, odor, volatilidade, toxicidade, densidade. Ele não pode ter nenhum desses aspectos de toxicidade. Estabilidade térmica, resistência à radiação ultravioleta,
o tipo do processamento é importante na hora que tu usa o plastificante, né? Às vezes você usa, por exemplo, compra um cinto desses PVC com plastificante, né? E aí depois de um tempo ele está todo ressecado. Por quê? Porque não se usou só o plastificante, acabou, né? Devia ter sido usado também um antiestático, um fotoestabilizante. Quer dizer, como ele não usou fotoestabilizante, ele acabou não tendo resistência aos raios ultravioleta, então ele acabou ressecando com o tempo. Então por isso que às vezes você tem que ter um conjunto de aditivos junto, um aditivo só não resolve. Os lubrificantes, no que tu usa os lubrificantes? Dois exemplos bem típicos como estão colocados aqui, por exemplo, esses dadinhos que tu compra ali de PS, né? Às vezes você vai juntar um com o outro, vira de ponta cabeça e ele cai, né? Porque ele não tem uma estabilidade dimensional boa, e aí você não usou esse lubrificante, ele não funciona nesse sentido, né? Ele não tem nenhum efeito de ficar preso no outro. Então o PS, que é um material bastante barato, geralmente está se usando esses lubrificantes justamente para melhorar a produtividade dele, produzir mais e também para evitar esses problemas como está colocado aqui. Ó. Capinhas de celular é umas que com certeza tem lubrificante que é para você melhorar o aspecto superficial dos polímeros que são usados. Então você não vai usar um material muito caro para fazer essa capinha, né, porque você quer que seja um produto popular, que venda bastante. Então tu usa o lubrificante. Né? Em vez de usar, por exemplo, HIPS, que é mais caro, você usa só o PS. Aí bota o lubrificante junto e tem uma melhoria no aspecto superficial dele e também no processamento mais rápido, consegue produzir mais. Aqui os principais tipos de lubrificante que tem. Vamos trazer dois exemplos bem típicos. Aquele talco industrial que está colocado ali. Faz bem o efeito do talco, que a gente conhece bem. Né? E na empresa é isso aí mesmo, para você desmoldar. Então, trabalha isso para você desmoldar. E dentro do design a gente trabalha bastante com lubrificante, por exemplo, que está mostrando ali em materiais e modelos, né? Que a gente sempre lubrifica. Ou com parafina, ou com resinas, né? Ou mesmo como está mostrando ali, né? Com uma parte mais simples, né? Só com pincel para ali. E aí você consegue desmoldar sem grudar um produto no outro. Então esses plásticos que tu encontra no mercado, às vezes as sacolas de supermercados que você tem uma grudada na outra, é porque usaram material barato, obviamente, e não colocaram nenhum tipo de aditivo lubrificante. Então a sacolinha acaba grudando uma na outra. Aqui, antiestáticos. Tem bastante roupas antiestáticas surgindo agora, né? E, na verdade, o que tu vai ter no antiestático é para você, né, esses produtos que são ligados na tomada, como está mostrando ali, principalmente que trabalha às vezes com umidade próxima, coisa assim, então antiestáticos é bastante importante para você evitar o risco de choques elétricos. Também é usado para evitar o acúmulo de poeira, né, para você conseguir limpar melhor isso, né? Passar um paninho, tá pronto. Essas roupas antiestáticas são ali para você manter, né, roupas de segurança, por exemplo, né, evitar faísca. Aqui vai falar um pouquinho então desse tecido antiestático, geralmente fabricado com fibras de algodão, poliéster ou um misto de ambos, junto com fios de carbono. Então, para que serve isso? Geralmente para fazer macacões para a indústria eletrônica, luvas antiestáticas para manutenção de equipamentos, panos de limpeza, reduzir a eletricidade de peças sensíveis ao toque. Enfim, aqui tem alguns. Aqui tem um exemplo chamado de Cortura, né, que é um dos tecidos lançados. É usado na fabricação de bolsas, malas, mochilas, pochete, bags, coletes à prova de balas, coturnos, artigos militares, jaqueta para motoqueiros, principalmente. Então, tipo de tecido nessa linha dos antiestáticos. Aqui tem outro exemplo aqui, o nylon. Esse aqui é o mais usado para paraquedas, mas também se usa para fazer jaqueta, bolsa, bandeiras. Né? Ele pode ser resinado também, então é utilizado nos infláveis, em sacos de malote, sacos de dormir, coletes à prova de bala, coletes salva-vidas, barracas de camping, enfim, né? É o que eles estão usando agora, basicamente, né? Para fazer esses tecidos novos. E é geralmente um desses dois tipos que tem. Embora, se vocês procurarem, vocês vão achar outros tipos, né? Os mais comuns são esses, principalmente esse de nylon. E voltando, eu mudei de transparência, mas voltando à anterior, se você olhar na etiqueta, geralmente vai estar escrito nylon ali, né? Então, por quê? Porque não é necessário, assim, para o público em geral ter grandes informações. Só que não pode confundir, por exemplo, com aquele nylon comum com esse outro nylon, né? Obviamente que isso reflete no preço final dele.
Bom, tem outro aqui que é retardantes de chama. Deve ser usado em todos os polímeros que não seja como, por exemplo, o PTFE ou o PEK, que são autoextinguíveis. Então, por exemplo, em tudo que você tem ali, fios, cabos, instalações telefônicas, gabinetes de TV, aparelhos de som, tanques de armazenamento, móveis, carpetes, né? Tudo isso aí é importante ter retardante de chama. Ó, tá mostrando aqui, ó. Deve fornecer um efeito durável, com pequenas quantias adicionadas, ser de fácil incorporação, não ter efeito corrosivo, não afetar negativamente as propriedades do polímero, não ser tóxico, obviamente, né? Nenhum dos aditivos pode ser tóxico. Estou mostrando aqui dois exemplos, carpete, tapete, para estofamento de móveis. Reticulantes. Os reticulantes é mais um uso, digamos assim, geral. Por exemplo, ele vai melhorar algumas propriedades, como melhorar a resistência química, dar maior resistência à degradação térmica, melhorar propriedades adesivas quando é necessário, como por exemplo esse fita isolante que está mostrando aqui, dar maior estabilidade de calor. Isso é bem importante também para o mesmo exemplo da fita isolante, quando esquenta. Esse cabo que tem aqui, esses cabos de energia que precisa de muita energia passando, eles esquentam bastante, né, a parte metálica. Então é importante que tenha esses reticulantes. Os aditivos são empregados no polietileno, no ABS, no PSI, no EVA, PVC e nos polietilenos clorados. Então aqui os exemplos dele: recobrimento de fios e cabos, tubos de mangueira para transporte de produtos químicos em temperaturas elevadas, solados de sapatos, né? Por isso que tem alguns sapatos que são mais caros que os outros, né? Tem uns que você caminha um pouquinho, logo o solado arrebenta, racha, né? Quebra. E outros duram um monte, né? Duram 1 ano, 2 anos, né? E por isso que tem algumas diferenças em preço. Então, obviamente que aqueles plásticos que ressecam, eles não têm nenhum tipo de aditivo. Quando você coloca aditivo, reticulante, alguma coisa assim, o solado vai ser de melhor qualidade, vai durar mais, consequentemente vai ser um pouco mais caro. Aqui uma coisa importante nisso aqui é que quantidades excessivas eles trazem deterioração prematura do polímero. Então é um tipo de aditivo que tem que ter muito cuidado quando coloca, quando dimensiona a quantidade, para você não usar ele de forma errada, né? Senão, em vez de você ter um benefício, vai ter um malefício no material. Pigmentos. Para finalizar, os pigmentos são os mais usados, temos vários tipos de pigmento. Eles são divididos em orgânicos, que os principais são dióxido de titânio, óxido de ferro, composto de cádmio, amarelo de cromo, laranja, e os inorgânicos, negro de fumo, vermelhos orgânicos, né, e alguns outros que estão colocados aí. Os efeitos principais: fluorescência, aspecto metálico, efeito perolizado e tantos outros. Aqui, vamos começar com esse aqui, os efeitos perolados, geralmente são obtidos através de finas partículas de mica revestidas com dióxido de titânio ou ferro. Tem alguns exemplos bem comuns aqui, aqueles balões, outras coisas da resina perolada que são colocadas ali nas xícaras, né? Plásticos que têm esse formato. Aqui fluorescência, que são usados bastante em outdoors e painéis. Efeitos metálicos, né? Que você olha de longe, você não sabe se a torneira é feita de metal ou de plástico, né? Brinquedos também usam bastante esses pigmentos com efeitos metalizados, né? Para dar a impressão de que você tem lá um caminhãozinho, um carrinho. E o texturizado, né? Que tem essa aparência que você vai ter, né? De madeira, de granito, de mármore. Então, plásticos com vários tipos, né? Então, isso aqui teve o objetivo de dar uma passada geral na parte dos aditivos, né? E uma parte que complementa o estudo dos polímeros.